Fazer uma breve oração. Espírito Santo de Deus, aqui eu te apresento a vida do seu filho, Pai. Pai, eu quero te pedir, ó Pai, uma proteção dobrada, Espírito Santo, sobre a vida dele, Pai, sobre a casa dele, Pai, sobre a vida dele, Espírito Santo, os projetos, Pai, o ministério do seu filho, Pai. Usa o seu filho com autoridade, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Espírito Santo, a casa é sua, o filho é seu, Espírito Santo de Deus, e nós damos glória, amém. Amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Não anulando a oração do irmão, mas eu quero fazer mais uma oração. Mas antes, eu preciso agradecer aos nossos apóstolos por essa oportunidade. Por incrível que pareça, caminhamos já tem um tempo junto, né, amor? Mas é a primeira vez que a gente fazemos dobradinha. É isso? Que você canta fora da nossa casa. Hoje é a primeira vez que nós estamos juntos ministrando. Ela o louvor e eu a palavra. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, que Deus possa continuar abençoando essa casa em nome de Jesus. Essa casa ela tem uma maneira especial de abençoar o nosso ministério. Aqui eu costumo dizer que aqui é a nossa segunda casa. Foi aqui que Deus nos levou a pastor. E hoje nós carregamos essa missão com todo amor e carinho, tentando fazer aquilo que Deus confiou a nós. Amém, igreja? Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu queria que você agora levasse os seus pensamentos aos céus. Nós estamos aqui numa quarta-feira profética. Mas a profecia, o profético, ele só funciona na medida que nós caminhamos em cima do que nós estamos vivendo. Então eu quero chamar a tua atenção, para que você possa chamar a atenção de Jesus aqui nesse lugar. Eu não sei qual foi o seu problema, eu não sei qual foi a sua dificuldade quando você adentrou aquela porta, mas eu tenho uma notícia para te dizer, que hoje aqui nesse lugar, nessa quarta-feira mais de Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida. Nós estamos aqui reunidos numa quarta profética, e na medida que nós nos entregamos, na medida que nós adoramos a Ele, Ele trabalha pela sua casa, Ele trabalha sobre a tua família, sobre a tua finança. Hoje é uma quarta-feira de milagres. O que vai depender se você vai viver um milagre é a medida que você se entrega. Então vamos, comece a orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja. Nós estamos aqui, ó Pai, para poder louvar o Teu nome, para poder engrandecer o Teu nome sobre esse lugar. Amado, vem com a Tua presença, vem com a Tua graça, nos encha, ó Pai, com a Tua presença, porque nada vale sobre esse lugar se a Sua presença não estiver aqui, Jesus. Vamos, igreja, nós temos que adorar, nós temos que clamar, nós temos que exaltar ao Deus poderoso. Arabasuribicanda Arabás. Oh, Espírito Santo de Deus, hoje é uma noite de milagres. Arabasuribicanda Arabás. Vamos, andar Arabassuri. Oh, Jesus. Mas mesmo assim, obrigado, Jesus. Com a frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Levante a sua mão bem assim lá no alto e aplauda o nome de Jesus, exalta Ele, glorifica o nome de Jesus, porque Ele está vivo, Ele reina e Ele está sobre esse lugar em nome de Jesus. Agora toma o seu assento, mas assenta glorificando o nome do Senhor. Sentado como vocês estão, eu prometo que eu vou ser bem breve aqui nas minhas palavras, mas eu queria que você me desse 20 minutos da sua atenção. Eu queria que você evitasse de andar nesse momento, eu queria que você evitasse de ir ao banheiro. Segura um pouquinho. Eu tenho dito lá na nossa igreja que às vezes nós perdemos um direcionamento de Deus por conta de
uma simples distração. Nós oramos, nós buscamos, nós pedimos a Deus, e Deus Ele está, através da tua palavra, liberando chaves, te abençoando, e às vezes você passa batido por apenas 5 minutos de distração, você perde aquilo que você veio buscar hoje. Então eu quero te pedir 20 minutos da sua atenção. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. É uma passagem bem conhecida, a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo de número 5. O tema da mensagem de hoje é maturidade para o cumprimento do milagre. Tem muita gente que perde o seu milagre por falta de maturidade. Às vezes nós questionamos a Deus porque nós não recebemos algo que nós estamos pedindo, e às vezes é o simples fato de você não ter amadurecido o suficiente para receber o seu milagre. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando a rede. Repete comigo, igreja: estavam lavando a rede. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando no barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance a rede de vocês para a pesca. E em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou repetir para você glorificar: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que sustenta o teu milagre não é a tua força. O que sustenta o teu milagre é a palavra de Deus sendo liberada sobre esse lugar. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o seu sócio. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, se agora em diante você será pescador de gente. E arrastaram ele os barcos à praia, e deixando o seguiram. Amém? Somente até aí. A pesca maravilhosa. Eu tenho certeza que se você ainda não estudou essa palavra, você certamente já ouviu alguém ministrar sobre essa palavra. Eu tenho certeza que você já foi ministrado pela vida de alguém através dessa mensagem. E esse texto, ele começa com algo poderoso. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus estava na beira da praia, e ele estava pregando. Porque o que nos sustenta, como eu falei aqui, não é as nossas forças. O que nos sustenta no nosso dia a dia não é o quanto você faz de bom, o seu esforço, o seu profissional, aquilo que você estudou tanto para fazer. O que te sustenta não é o quanto você é bom naquilo que você faz, mas o que te sustenta é a palavra de Jesus sendo liberada. E certa manhã Jesus está na beira da praia, e a Bíblia vai dizer que havia uma multidão. Nós acabamos de ler esse texto. A multidão parou para ouvir Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus, ele ensina a multidão. E a primeira vez que eu ministrei essa palavra, Deus liberou essa chave para a minha vida. Eu quero que você carregue isso para você. Jesus está na beira da praia e a multidão o observa, porque ele prega. Porque a multidão, ela está sempre atrás de Jesus por aquilo que ele pode dar. Mas o discípulo não. O discípulo está com Jesus não por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Eu vou tentar ser um pouco mais claro para você entender. Enquanto muitos de nós que adentramos aqui já com o pedido pronto, para poder pedir para Jesus, para poder
tentar conquistar algo dele. Existem pessoas que adentraram aqui dizendo: Pai, não importa o que você vai me dar, a minha vontade de estar aqui é porque eu entendo que sem você nada acontece na minha vida. E a primeira chave que eu libero para a tua vida é: pare de pensar como multidão. Comece a entender que se Ele fizer na tua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Pare de pensar como multidão, porque multidão está atrás de Jesus por aquilo que Ele pode dar, e discípulo está atrás de Jesus por aquilo que Ele é. A multidão fica na beira da praia, porque o lugar de multidão é para o lado de fora. Então Jesus ele pede para Simão Pedro: eu posso subir no seu barco? E ele então passa a pregar para a multidão de dentro do barco de Pedro. Pedro ele começa a ter uma visão privilegiada da palavra. Jesus está pregando para a multidão e Pedro está no barco. Esse é o nosso problema. O tema da mensagem de hoje é: você precisa ter maturidade para você viver o seu milagre. Nós queremos a bênção, nós queremos viver grandes coisas na presença do Senhor. Nós projetamos já tudo o que vai acontecer adiante, mas o dono da bênção muitas das vezes nós não queremos. E ele está dentro do barco com Pedro, e ele começa a ministrar. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que os pescadores passaram a noite pescando, e logo pela manhã eles estão lavando as redes. Sabe o que significa isso? O lavar da rede daqueles pescadores é como se eles tivessem deixado de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. O lavar da rede aqui é como se ele estivesse entregando uma mensagem: eu passei a noite toda tentando, eu passei a noite toda tentando pescar, joguei a rede, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas por conta que eu não conseguia obter aquilo que eu procurava, eu desisti de fazer aquilo que eu sei fazer com excelência. É como se eu estivesse pregando para algumas pessoas aqui, que deixou de ler a Bíblia por um momento de fraqueza, que deixou de pregar por falta de oportunidade, que deixou de cantar porque outra pessoa canta melhor do que você, que deixou de fazer aquilo que Deus te chamou por conta de um ego, de um momento de fraqueza da tua parte. Mas Deus está dizendo para você: não é tempo de lavar a rede, não é tempo de estacionar aquilo que eu te entreguei como propósito. É Deus dizendo para algumas pessoas: ei, até quando você vai ficar lavando a rede? Eu não te chamei para lavar a rede, eu te chamei para fazer uma pesca maravilhosa. Aí Jesus sobe no barco, e a primeira ordem de Jesus para Pedro é: leve o barco para o lugar mais fundo. E eu preciso te dizer, só existe uma maneira de você viver grandes milagres: é deixando Jesus entrar dentro do seu barco. Quando você toma a rédea daquilo que você acha que é certo, quando você assume o controle de tudo, porque você pensa que você é bom, tudo que estava para ser extraordinário na tua vida, tudo que estava para você avançar e romper com o teu chamado, o teu propósito, parece que tudo começa a dissolver na tua mão, porque até aquele certo momento você achava que Jesus era o suficiente, mas a partir do momento que você estuda demais, que você é um profissional demais, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, eu não estou dizendo que você tem que se formar numa boa faculdade, num bom trabalho, mas isso tudo não adianta se você não tiver a presença de Jesus dentro do seu barco. Porque o que te vai sustentar não é o quanto você sabe, mas é quanto Ele está dentro de você. Então quando Jesus ele entra dentro do barco de Pedro, Jesus pede para ele se afastar da multidão. Porque quando Jesus ele quer fazer grandes coisas, ele não precisa da multidão, ele basta que um coração no centro de tudo esteja alinhado com a vontade dele. Eu quero te dar uns exemplos aqui, eu queria que colocasse no texto, João capítulo 20, verso de número 19. A multidão fica na margem e Jesus vai até o lugar mais fundo. Deus não tem compromisso com a multidão, Deus tem compromisso com o discípulo. E eu quero te provar isso. Eu queria que colocasse aqui na tela rapidinho, João capítulo 20, verso de número 19. A chegada, pois, tarde daquele dia, o primeiro da semana, as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
E chegou Jesus, e pôs no meio, e disse-lhes: paz esteja convosco. Quando Jesus ele se levanta, quando Jesus ele ressuscita, ele não vai atrás de multidão, ele não vai atrás de pessoas que queriam crucificar, pessoas que de certa maneira crucificaram ele, não. Jesus ele vai diretamente aos discípulos, porque o compromisso que Jesus tem não é com a multidão. É como se eu estivesse olhando para algumas pessoas e Jesus claramente está dizendo: ei, eu não tenho problema em te levar para grandes lugares, mas eu primeiro preciso achar o seu coração. Jesus está à procura de discípulos sobre esse lugar. Não dá tempo, não dá mais para você viver como multidão. Jesus está te chamando a atenção hoje. Oi, eu preciso te levantar como discípulo. Em Marcos capítulo 6, verso de número 38, Jesus ele chega na casa de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. Jesus está pregando e mais uma vez a multidão o aperta. E Jairo vai até Jesus e pede um milagre, para que Jesus pudesse ir até a casa dele. E Jesus atende o pedido de Jairo. Eu fico imaginando a mente de Jairo, quando ele está caminhando com Jesus e de repente uma mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Porque quando nós estamos focados em receber os nossos milagres, poucas vezes a gente repara nas pessoas que estão precisando do nosso lado. Mas Jesus para e ele cura aquela mulher, então ele segue até a casa de Jairo. E a primeira postura de Jesus ao chegar na casa de Jairo não é ressuscitar a menina. Ele pede para que todos que estão na casa saiam. Porque quem não faz parte daquilo que Deus entregou para você não tem que estar no meio daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E a gente precisa ter maturidade para isso. Quantas vezes Deus já pediu para você sair no meio de rodas que não agrada a Ele? Deus está te cobrando você se levantar de ambientes que não te cabem mais. Ah, eu vou lá naquela festa onde tem bebida porque ele é meu amigo. Não, não. Você precisa se ausentar de ambientes. Você precisa sair de rodas que não comporta mais o comportamento para onde você está indo. Deus ele tem um milagre para gerar na tua vida. Ele tem coisas extraordinárias para te entregar. Mas enquanto você ainda não tiver a maturidade suficiente para sair do meio de pessoas, se levantar do meio de rodas que não te comporta mais, eu sinto muito te dizer, mas você não vai viver o teu milagre. Tem muito pregador por aí dizendo que Deus ele tem um milagre pronto para você. É uma mentira. O milagre já está pronto. Deus ele não vai fazer um milagre. O milagre já existe. Ele só precisa que você tenha a maturidade suficiente para receber o milagre que ele já fez. Então quando ele chega naquela casa lá, a primeira atitude de Jesus é pedir para que todo mundo saia da casa. Fica apenas Jesus e alguns discípulos e o Pai. Porque só vai estar na tua vida quem faz parte do teu propósito, do teu chamado. Quem não faz parte do teu propósito, quem não faz parte do teu chamado, não vai entender aquilo que Deus entregou só para você. Tem pessoas que ficam se perguntando porque ainda não viveu o grande milagre, que por muitos anos ouve Jesus dizer: ei, eu tenho um milagre para a tua vida, eu tenho uma bênção para a tua casa, eu tenho uma libertação para os teus filhos, para o teu marido. E às vezes você se pergunta porque ainda não viveu o seu milagre. E Deus está te dizendo essa noite: ei, para que você possa viver o teu milagre, você precisa se ausentar de pessoas e de lugares. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu tinha muitos laços, amigos, e quando eu me decidi ir para a igreja, uma das minhas maiores lutas e guerra era a bebida. Eu fui viciado na bebida há muitos anos, e eu estava firme na igreja, eu ia todos os dias para o culto, estava firme com Deus, eu começava a ter experiência com Ele, e todas as vezes que eu encontrava com um amigo meu, eu acabava caindo e retrocedendo. E isso perdurou durante 3 anos. E todas as vezes que eu questionava a Deus, porque eu ainda não havia vivido o meu milagre, porque eu ainda não tinha tomado acesso àquilo que Ele já havia prometido para mim, e de tanto eu insistir e pedir para Ele, certo dia Ele me visitou na minha casa, e a resposta foi muito clara. Falei: eu tenho um milagre para a tua vida, eu tenho um milagre para a tua história. Eu vou permitir que você viva tudo aquilo que eu projetei para você. Mas antes disso acontecer, você precisa abrir mão de pessoas que não cabem no teu futuro. O que impede você viver um futuro extraordinário é aquilo que te prende no teu passado.
Tem gente que está presa a pessoas, tem gente que está preso a coisas, tem gente que está preso a ambientes, tem gente que está preso a amizade. E Deus está dizendo para você: ei, eu tenho um futuro extraordinário para você. Aquilo que você já viveu no teu passado é bem menor comparado àquilo que eu tenho para te entregar no teu futuro. É preciso ter maturidade para poder se levantar de rodas que não te compete mais. É preciso ter maturidade para entender que certo tipo de pessoas não cabe mais na rota da tua vida. E eu estou falando aqui, talvez você está assimilando essa palavra com aquela pessoa que está no mundo. Não é só sobre isso. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e ela não cabe sobre o futuro que Deus tem para você. Não é que ela não é de Deus, não é que ela não seja uma pessoa abençoada, é só porque ela não cabe para onde Deus está te apontando. Simples assim. A palavra de Deus diz, e foi uma das palavras que mais mexeu comigo durante a semana. A palavra vai dizer que se você ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama o seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. É uma palavra tão profunda que Deus poderia usar um amigo, mas Ele usa o seu próprio filho para mostrar para você o que você precisa, e é o suficiente, é Ele na sua vida e mais ninguém. Eu fico imaginando quando Abraão, ele leva o seu filho para sacrificar no monte. Deus, Ele poderia despertar para Abraão ali e dizer: acorde pela manhã, e quando ele tomasse a atitude, Deus poderia aparecer para ele e dizer: não, já é o suficiente, você já provou, a sua ação já demonstrou para mim que você teria coragem de fazer o sacrifício. Mas Deus fica em silêncio, permite que Abraão prepare a lenha, chama os seus empregados e sobe o morro, amarre o seu filho. Você está entendendo o peso dessa mensagem que eu estou pregando aqui? Deus permitiu que Abraão subisse com seu filho com o pensamento que ia sacrificá-lo ele. O que Deus tem pedido para você sacrificar essa noite? E aí por muito tempo eu perguntei para mim mesmo: Deus, por que o Senhor não liberou Abraão ali quando ele começou a arrumar as coisas para subir no morro? E eu te faço uma pergunta hoje, igreja, eu queria que você me respondesse. Deus sabia que Abraão era capaz de sacrificar o seu filho, sim ou não? Quem não sabia era o próprio Abraão. Às vezes Deus te leva em situações para despertar em você a certeza de que você é capaz de fazer tudo por Ele. Quando Abraão descobriu, e essa chave virou na mente dele, explodiu de tal maneira, a promessa já estava mais do que pronta. Quem precisava ser pronto para ela era o próprio Abraão. E eu posso te afirmar que naquele dia ele saiu daquele lugar com a certeza: ei, eu sou capaz de fazer tudo por Deus. É o que falta para muitos de nós que estamos aqui, é entender que Deus é o suficiente em tudo que você precisa. É entender que Deus é o suficiente se você não tiver um emprego. Deus é o suficiente quando você não tiver amigos. Deus é o suficiente quando você não tem o seu pai, a sua mãe. Aquilo que te falta é o tamanho daquilo que está em Deus. Todo vazio que você tem hoje na sua alma, tudo aquilo que está faltando dentro do seu ser, é o tamanho exato da presença de Jesus. Levante sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo hoje que você vai sair daqui desse lugar entendendo que tudo o que estava faltando na tua casa, tudo o que estava faltando para o teu propósito começar a fluir, está sobre Jesus. Nós precisamos sair daqui como Abraão, entendendo que o que nós precisamos para romper é ter a certeza que nós temos a capacidade de fazer tudo por Deus. Aí, para não fugir do nosso texto, a Bíblia diz que Jesus, ele adentra o barco e pede para Pedro levar o barco para o lugar mais fundo. E Pedro obedece. Aí eu fico imaginando como é que estava a cabeça de Pedro, porque Pedro é diferente não de muitos de nós que estamos aqui. Pedro, ele era profissional e ele sabia exatamente o que ele tinha feito durante a noite toda. Tem uma parte do texto aqui que vai dizer que ele estava com seus sócios
Então, se existia uma sociedade, existia também um entendimento daquilo que estava sendo feito naquele lugar. Pedro não caiu de paraquedas. Pedro era pescador. Só que Pedro passa a noite toda tentando pescar e não consegue. Porque por mais que você seja bom naquilo que você faz, se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, nada vai adiantar. Não basta você ser bom naquilo que você faz, se você não carregar a presença de Jesus contigo. Aí o barco está no lugar mais fundo agora. Aí é nessa parte que muitos de nós desistimos. É nessa parte que muitos de nós não temos a maturidade de viver o milagre. Porque nós estamos acostumados a viver com tanta gente, que quando Deus te separa para você te moldar no secreto, a primeira falta que você sente é de estar na multidão. Se você ainda não passou por esse processo, eu vim aqui para te dizer, esse dia vai chegar para a tua vida. Esse dia chegou para mim, eu tenho certeza, chegou para a vida do apóstolo, chegou para a vida dos pastores que foram recentemente ungidos. Todas as vezes que Deus precisa te elevar de nível, Ele te separa da multidão. É nesse dia que você acorda de manhã e você se sente, ninguém me ama. É nesse dia que você fala, eu não tenho amigo, eu não tenho esposa, eu não tenho quem repara em mim. Parece que você está vivendo uma solidão eterna. Mas o que Deus está querendo que você entenda é que Ele na sua vida é o suficiente. Que você não precisa de amigo, que você não precisa de emprego, que você não precisa que esteja mais alguém. Ele é o suficiente na tua vida. Aí Ele te leva para um lugar aonde só está você e Ele, mais ninguém. Eu já passei por isso. Estou no meu lugar de secreto, na sala da minha casa. Passei a madrugada orando. Levantava a cabeça, não tinha ninguém. Eu morava só, ainda não era casado. Foi um dos processos mais difíceis que eu passei da minha vida. Mas todas as vezes que Deus te leva para esse deserto, para te moldar no secreto onde ninguém te vê, pode ter certeza que depois que você atravessar esse Jordão, depois que você sair desse lugar que para você parece uma eternidade, o propósito de Deus vai começar na tua vida. As coisas vai começar a clarear, você vai começar a enxergar com outro olhar, porque Deus te prepara para aquilo que Ele tem para te entregar. O teu milagre está logo depois da tua aprovação. Deus te leva no deserto não para te reprovar. Deus te leva no deserto para você amadurecer. E logo depois do teu amadurecimento, o teu milagre vai acontecer. Aí está lá no fundo, não tem mais ninguém, só Jesus e Pedro. Aí sabe aquele lugar de frustração que você sempre remete? Aquela pessoa que te humilhou no passado? Deus está fazendo você lembrar dessa pessoa. E agora? O meu processo, a pessoa que Deus fez me lembrar foi o meu pai. Meu pai saiu cedo de casa, abandonou minha mãe. Eu não vou te contar uma história triste não, não se preocupa com isso não. Eu só estou querendo resumir para você entender. E eu tinha muita raiva e mágoa do meu pai. E a vida toda eu culpei por muita coisa. Eu culpei por ele não ter me dado um apoio de fazer uma faculdade. Eu culpei ele por eu não ser um jovem estruturado, não ter uma casa. E por muito tempo, tudo aquilo que era de ruim na minha vida, não era porque Deus estava me moldando ou preparando, não. Eu sempre atribuí o que era de ruim pelo meu pai que saiu cedo de casa. Porque nós temos a mania de culpar as pessoas e ausentar das nossas responsabilidades. Eu não me formei numa faculdade, não foi porque meu pai saiu de casa. Eu não me formei na faculdade porque eu não fui homem suficiente para me inscrever numa faculdade e passar pelo processo e me formar. Mas você entende que a gente está o tempo todo querendo culpar quem não tem culpa. E aí Deus me fez lembrar do meu pai. Certo dia, eu acordei pela manhã e fui até ele. Cheguei lá, pedi perdão para ele. Ele quis me explicar o que aconteceu no passado. Eu falei, não é sobre isso. Eu quero apagar tudo que ficou para trás. Eu quero escrever uma nova história, porque Deus está me preparando para isso. O que eu preciso do Senhor é só o seu perdão. E eu fui até o meu pai, não foi porque eu precisava exatamente. Além de eu precisar do perdão para mim poder conseguir romper, Deus mostrou para mim que a vida do meu pai estava travada, porque ele precisava liberar um perdão para nós. Porque as nossas atitudes não beneficiam só nós, agora beneficia todos aqueles que estão envolvidos no reino de Deus. E eu fui lá, liberei perdão para meu pai.
E o meu processo parece que terminou ali. E aí eu volto para o texto agora. Está Pedro, Jesus dentro do barco. Aí Pedro entende que não tem mais ninguém, é só ele e Jesus. E aí Jesus libera uma ordem para ele. Quando Jesus libera a ordem para Pedro, lance a rede, eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus e dizendo: o meu lugar de frustração, o meu lugar de medo, o meu lugar de desespero, o meu lugar onde eu fui ferido, onde eu fui abusado, o lugar onde as pessoas viraram as costas para mim, onde as pessoas desacreditaram daquilo que eu estava vivendo. Eu fico imaginando Pedro olhando para aquela situação. Não foi um dia, não foi uma noite inteira tentando pescar. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Você é bom naquilo que você faz, mas mesmo com toda a sua sabedoria, você faz, mas nada acontece. Você ora, mas nada rompe. Você jejuma, mas você não vê o seu milagre. Parece que tudo colabora para que você não viva aquilo que Deus planejou para você. E Pedro está no meio dessa situação. Jesus está mandando ele lançar a rede. Mas sequer Pedro tem força para lançar a rede. Vai ter momento na nossa vida que vai nos faltar forças para poder experimentar o milagre. Mas o que fez a diferença naquele dia é porque Jesus estava no barco. E Jesus impulsiona Pedro. Vai, Pedro, lança a rede. Lança a rede. Eu fico imaginando, profissional do jeito que ele era, então ele pega com toda a sua força e lança a rede. Eu queria que você congelasse na sua mente essa passagem. A rede no alto, Jesus e Pedro dentro do barco. E enquanto a rede voava, Pedro passava na sua mente a noite inteira lançando rede e nada pegava. Lançando rede e nada pegava. Sabe aquelas frustrações que você nada e tem a sensação que você não sai do lugar? É como se você estivesse nadando contra a correnteza. Você nada, quando você levanta a cabeça, você está exatamente no mesmo lugar. Só que o segredo é que quando a rede estava voando, existiu uma palavra sendo liberada. Está Pedro e Jesus dentro do barco. A rede está sendo lançada. E debaixo das águas existe um milagre sendo gerado. Porque Jesus liberou uma palavra. E quando Ele libera a palavra, a terra, o mar, os peixes têm que obedecer a palavra lançada. Então eu fico imaginando, debaixo das águas, os peixes ouvindo: ei, essa voz eu sei de quem é. É a voz do Criador, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar. E essa palavra eu posso obedecer. Os peixes começaram a se juntar. E quando a rede caiu no mar, o Pedro não conseguiu puxar a rede. Levanta sua mão que eu vou profetizar. Pai, em nome de Jesus, hoje é dia de você lançar a rede. Tudo aquilo que era fracasso, tudo aquilo que foi feito para te levar para trás, acaba hoje aqui nesse lugar. Hoje é quarta-feira profética e eu profetizo sobre a tua vida. Enquanto você lança a rede, o milagre está sendo gerado. Você pode aplaudir a Jesus. O seu milagre está sendo gerado essa noite. Enquanto a rede está no alto, os peixes estão se ajuntando debaixo do mar. Então os peixes se ajuntam e Pedro ele não consegue mais puxar a rede. Porque quando Deus faz você alcançar um milagre, não só você, mas toda a sua casa e sua família se beneficia daquilo que Deus está fazendo. Eu vou repetir para você dar glória. Quando Deus libera a promessa para a tua vida, não só você, mas toda a sua casa vai beneficiar do teu milagre. Os seus amigos vão beneficiar do seu milagre. A tua casa, a tua esposa, a tua família, os teus filhos, todos eles vão ver o milagre acontecendo na tua casa e na tua vida. E eu aprendo algo também. Se aquilo que você está pedindo, aquilo que você está apresentando hoje nessa quarta profética, se tudo que você trouxe hoje para o altar se beneficia só você e a sua casa, é de todo mundo menos de Deus. Porque o milagre que Deus entrega para a tua vida não só abençoa você, mas abençoa as pessoas que estão ao seu redor. O seu milagre só faz sentido quando você de fato apresenta algo que não vai beneficiar só você, mas toda a sua casa. Você lembra de Ana?
quando ela pede o seu filho, ela pede devolvendo, porque ela sabia que se ela devolvesse para Deus, Deus iria fazer dele um grande profeta. Então tudo aquilo que você pede precisa estar encaixado com aquilo que vai beneficiar não só você, mas todos que estão ao seu redor. Então Pedro, ele vive esse milagre. Ele pesca, e foram tanto peixe, foi tanto milagre, que a Bíblia diz que ele teve que chamar os seus companheiros. Lembra daqueles que estavam lavando a rede? Lembra aqueles que estavam na praia e tinham desistido de tudo? O seu milagre vai ressuscitar pessoas que pensaram que já não tinha mais o que fazer. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: meu Deus, se ela conseguiu, se ele conseguiu sair desse processo, se Deus levantou ele desse lugar escuro, se Deus libertou ele dessa vida imunda, se Deus estabeleceu a saúde dele, se Deus levantou ele como profeta, eu também posso viver esse milagre. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui: ei, todo esse processo que você está atravessando vai servir de inspiração para as pessoas que estão te observando. Você pode até não pensar que isso está acontecendo, mas existem pessoas que estão observando o seu processo, e a metade delas estão torcendo para dar errado, e as outras metades estão orando para que aconteça, porque elas sabem que se você viver o teu milagre, elas vão fazer parte desse milagre também. Hoje é uma noite de você romper. Nós precisamos ter a maturidade que Deus está requerendo de nós. Pedro podia dizer para Jesus naquela manhã: eu não vou fazer isso, eu passei a noite toda me esforçando, eu passei a noite toda tentando arrancar peixe desse lugar e nada aconteceu. É como se algumas pessoas estivessem dizendo para Jesus aqui essa noite: Jesus, eu já orei, eu já jejuei, eu já busquei, eu já fiz de tudo que estava ao meu alcance, mas mesmo assim, eu ainda não consegui viver o meu milagre. Eu já orei pelo meu esposo e ele não larga a cachaça. Eu já orei para o meu filho, ele não se liberta desse mundo. Eu já fiz de tudo, já fiz campanha, eu já subi monte. Mas hoje é a noite de você entender que não é sobre o seu esforço, mas Jesus está observando. Enquanto você lava a rede pensando em desistir, Jesus está observando, e tudo que Ele precisa é que você deixe Ele entrar no seu barco. Que a partir do momento, a partir da medida que Ele entra no teu barco, todo o processo pode acabar. O que vai fazer você viver o seu milagre é você deixar Jesus guiar o seu barco. Aí é tão poderoso o milagre que Pedro vive, é tanta bênção, que Pedro, ele não fica só admirado pela quantidade de peixe, porque o milagre que Deus permite que você viva é só apenas uma amostra daquilo que Ele pode fazer. E Pedro percebeu isso. Infelizmente, tem muitos de nós que acham que é o suficiente quando recebemos uma bênção. Tem muitos de nós que chegou até aqui dizendo: Pai, se o Senhor abençoar que eu abra aquela empresa, a minha empresa vai ser para servir você. Pai, eu entrego o meu casamento em tuas mãos. Você orou, pediu para Deus abençoar o seu casamento, Ele estava lá. Você pediu para Deus abençoar os seus filhos na faculdade, Ele estava lá. Você pediu para Deus: abre as portas, Pai, do céu, para mim comprar o meu carro, e Jesus estava lá. O problema é que quando você adquiriu o seu carro, você não vem mais para a igreja. Deus abençoou o seu casamento, mas você só vem nos domingos. Deus abençoou a tua empresa, mas você não tem mais tempo para Jesus, porque você brilhou seus olhos mais sobre o milagre do que o próprio Jesus. E o milagre que Deus tem para a sua vida é apenas um terço daquilo que Ele pode fazer sobre a tua história. Só que Pedro entendeu que o milagre é insignificante perto daquilo que ele viveu com Jesus. Porque quem tem relacionamento com Ele, milagre fica apenas um pretexto.
Milagres é apenas um detalhe para quem tem relacionamento com Jesus. Milagre é apenas algo simples quando você tem relacionamento com aquele que é o dono do milagre, é o dono da palavra. É Ele que faz, é Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele que libera aquilo que você precisa. Na medida que você vai de encontro a Ele, que tem um relacionamento com Ele, milagre vai ser constante na sua casa e na sua família. A diferença para você viver grandes milagres é ter um relacionamento com o dono dos milagres. Aí essa chave vira para Pedro, porque quando ele chega na beira da praia, a primeira atitude de Pedro é deixar o barco para trás. Tem muita gente presa a milagre, era para estar vivendo coisas maiores, mas o que recebeu por enquanto está sendo suficiente. Só que discípulo não, discípulo tem sede, quer conhecer Jesus de perto, quer passar por mais processos, quer acompanhar Jesus. Aonde Ele está, eu estou ali. Se Ele manda ir para lá, eu estou lá. Porque o que vale mais não é os milagres que Ele me entrega, é ter um relacionamento com o dono do milagre. Esses dias eu tive uma experiência. Deus, Ele tem falado para nós a respeito de um milagre na nossa vida. E na mudança da antiga casa que nós estávamos para essa casa que nós estamos agora, Deus, Ele falou algo comigo. É um bem material. E quando Ele falou que me daria esse bem material, eu fiquei muito feliz. Feliz demais. E aí comecei a orar a respeito desse milagre. É um milagre financeiro. Só que a felicidade que eu recebi de ouvir Deus falar comigo, naquele momento foi muito bom. Só que a gente foi fazer um culto lá em casa, e sabe aquele pastor senhorzinho, aquele que quase ninguém dá nada, mas Deus usa ele. Toda vez que você vai até ele, Deus tem uma palavra para a tua vida. E a primeira coisa é quando esse senhor, nós fomos fazer um culto no lar na nossa casa, e nós ali fazendo esse culto no lar, a primeira coisa que Deus usou esse rapaz foi para confirmar aquilo que ele tinha me dito. Eu tenho certeza que se fosse muitas pessoas, tinha ficado mais feliz por ter a certeza que vai receber aquele bem. Mas o que me fez chorar aquele dia, o que fez inchar o meu coração, foi ter a certeza que a voz que eu escutei na mudança, foi a voz de Jesus dizendo para mim: ei filho, eu tenho um milagre para a tua vida. Não se prenda por aquilo que Deus tem para te dar, se apegue à voz de Jesus, porque não tem nada melhor do que você caminhar em direção daquilo que Jesus te diz. E se Ele está dizendo para você: ei, leve o barco para o lugar mais fundo, escuta a voz daquele que é dono do milagre. Aquele dia eu fiquei igual uma criança quando recebe um doce do pai, porque o mais importante para mim não foi saber que eu ia ganhar um milagre. O mais importante para mim foi ter a certeza de que a voz que eu escutei naquele dia era a voz daquele que direciona a minha casa, a minha família, a minha vida. Enquanto você estiver preso ainda a bens materiais, aquilo que Ele pode te dar, você não vai viver a experiência de ter a certeza de ouvir a voz daquele que governa a tua casa, a tua vida e a tua família. Mas hoje é a noite de começar a enxergar as coisas diferente para a sua casa. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu quero dizer algo muito simples, mas com todo o peso, com toda a autoridade que Deus me trouxe aqui. Sabe, eu sei que é muito bom nós estarmos aqui, eu sei que é bom você vivenciar milagres na sua casa, na sua família, mas eu quero trazer à sua memória coisas simples que você não faz já tem um bom tempo. Como você tirar um período na sua casa e poder meditar nas Escrituras. Como você orar quando Deus te chamou no primeiro amor, em buscar a palavra dEle e se entregar como deveria, sabe? Passa a semana, entra a semana, e o que nós recebemos é apenas na quarta-feira e no domingo, e isso não é o suficiente para você ter um relacionamento com aquele que pode te entregar o teu milagre. Maturidade é entender que 2 dias de culto não sustenta ninguém. Maturidade é entender que para viver milagre, nós temos que ter uma vida íntegra, fazer culto em casa, viver aquilo, viver a vontade de Deus sobre nós. E isso não se resume em 2 dias de culto. Estar com Deus é acordar pela manhã e dizer: Pai, eu te agradeço por esse dia, porque até aqui a tua presença tem me sustentado.
Feche os seus olhos em nome de Jesus, curve a sua cabeça. Sabe o segredo? O segredo para você ter uma boa pesca, o segredo para você viver um grande milagre, é ter a coragem de abrir mão dela. Pedro, ele viveu um grande milagre porque logo depois ele teve coragem de abrir mão. O que Deus te apresentou até hoje, todos os milagres que Deus te confiou, foi apenas uma amostra daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Até quando você está disposto a abrir mão daquilo que você acha que é bom para a sua casa? O altar ele não te toma nada, ele apenas devolve. Aquilo que você tem coragem de entregar aqui hoje, aquilo que você tem coragem de deixar aqui hoje, é apenas um terço daquilo que Deus pode fazer sobre a tua casa. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse? Vai! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres? Fala o nome dele, vai, vai! Jesus. Esse nome toda língua confia. Vai, igreja, declare. Céus e terra se prostram para te adorar. O milagre que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Sabe, ter maturidade para viver milagre, tem que entender que tem que deixar coisas que não acrescentam sobre aquilo que Deus irá fazer. E essa noite é noite de você entregar no altar de Deus aquilo que tem impedido você de viver o teu milagre. É preciso ter coragem, é preciso ter maturidade para entender que certas coisas não vão fazer parte daquilo que Deus irá fazer no teu futuro. E eu te faço uma pergunta hoje: o que você precisa deixar nesse altar? Você precisa deixar uma amizade que tem impedido você de vencer? Você precisa deixar o que? O teu emprego que tem impedido você de viver o teu milagre? O que você precisa deixar sobre esse altar? É a pornografia, é o vício, é a bebida, não importa o que seja. Deus está te dando uma oportunidade hoje, e a oportunidade para tudo é: deixa aquilo que é preciso sobre o altar, e você irá viver o maior milagre, o maior romper sobre toda a tua vida. Sobre essa palavra eu quero convidar você
Você que precisa deixar algo sobre o altar. Não pense em você que os apóstolos vai julgar você sobre você vir aqui na frente. Não é sobre isso. Porque tem um momento na nossa vida que nós precisamos deixar aquilo que nos impede de viver o maior romper sobre a nossa vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e se ajoelhar aqui sobre o altar. E aquilo que precisa ser deixado essa noite, para que você possa romper, para que você possa viver o seu milagre. Os intercessores já estão aqui. Nós iremos orar sobre a tua vida, nós iremos orar sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas agora é só você e Deus. Você precisa tomar uma atitude. Não dá para viver como está hoje. Entrega aquilo que tem impedido você de viver o teu milagre, em nome de Jesus. A pastora irá cantar mais uma vez. E se você quiser vir aqui à frente, nós iremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Na pele o frio